E aí, pessoal, eu sou o Rafael Sodré, mais um episódio nosso aqui do Ócio Saudável. E aí, Vini? E aí, Rafa, eu sou o Vinícius Rodrigues, estamos aqui com um episódio aqui mais do que tecnológico e sustentável, Sim, né, Rafa? Um episódio sustentável, mas antes de falar o nosso convidado, se inscreve, clica, compartilha, precisamos chegar nos 1.000. 1.000 para né? poder sortear. Sortear, você que tá aí, a gente tá sorteando, né? Patrocínio de cabecinha do feijão, o melhor feijão do mundo, 2 camisas. 2 camisas. Mas só se a gente chegar nos 1.000 antes da festa, então precisamos sortear. A melhor festa, eu não falo nem do interior baiano. Viu? Se bobear, ali o trem é bruto. Melhor festa do Brasil. Sim. Melhor festa o feijão do Brasil. né? Exatamente. Estamos aqui hoje com o Diego Andrade, sócio da SolarKill. Vamos falar bastante hoje aqui de energia solar, investimento, tecnologia, empreendimento sustentável, né, Diego? Seja bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Bacana, Vini, bacana, Rafa. Um prazerzaço estar aqui. Eu consumi o podcast de vocês antes de vir. Foi bem bacana. Já é mais um inscrito, inclusive, para chegar nos 1.000. Tá concorrendo. Tá concorrendo também. Agora a festa já foi? Não, cara, nunca fui. Eu não sou muito festeiro, não. Eu sou mais naquela pegada nerd, estudo e tal, faço um pouco de atividade física, mas... Mas se você não for, você é 20 que você vai ganhar dinheiro. Cara. Mas todo mundo que foi, que eu já conversei, recomenda muito bem. Tem que ir. Eu vou ter que ir, não tem jeito não. Ganhando ou não, eu recomendo que você vá. Festão. Vamos. Brigadão pra você comparecer, mas antes de a gente pro assunto que a gente gosta de empreendedorismo, energia solar, tudo, fala um pouco da sua história, como é que você chegou no projeto, né, da SolarKill, como é que sua formação? Então, Vini, Rafa, cara, inclusive é um desafio para mim estar aqui participando do podcast. Eu não tenho tanta habilidade quanto vocês. Não, nós temos também não. Rafael até tem, né? Mas eu... ele é mais desenvolto que eu. Mas, Rafael é o rostinho bonito na TV. Ele é mais solto. Mas, cara, então, eu sou filho da terra, nasci aqui em Vitória da Conquista, mas minhas origens também são miguelenses, né? Meu Andrade vem de lá. Por isso que é empreendedor, né? Não. É uma raiz pesada para o empreendedorismo. Miguelense, rapaz. Miguelense realmente tem uma influência no empreendedorismo, que é um orgulho pra gente que é de lá, apesar de eu ter ido poucas vezes em São Miguel das Matas. Meus pais nasceram aqui em Santo Antônio de Jesus, que é mais próximo lá, e eu já nasci aqui, tenho as raízes aqui já na região. E bem bacana, eu comecei a vida enquanto profissional, enquanto trabalhador, aos 11 anos de idade. Meu pai tem uma oficina de moto ali na Rio Bahia. E comecei lá, cara, ajudando ele. Que oficina tem na lá? Polimotos. Polimotos, né? Na Rio Bahia. Jackson, mandar um abraço pra ele. Por favor, exatamente. E tá aberta? Funciona até hoje? Funciona até hoje. Meu pai começou lá aos 15 anos de idade. E hoje já tem 40 anos lá, trabalhando e, enfim, bem referenciado. E, cara, trabalhei com ele lá há 11 anos, então sempre tive um pé realmente na área técnica. Eu era mecânico de moto lá com ele. Experiência muito boa, que me ajudou, de fato, a me desenvolver para a vida. Mas nunca abri mão de estudar, de realmente buscar um direcionamento nesse sentido. E mais ou menos aos 15 anos de idade, eu entrei no antigo Cefet, né? Sim. Que era uma escola técnica muito bem referenciada. Enfim, tinha todo um processo para entrar lá. E lá no Cefet eu tive os primeiros contatos aí com laboratórios técnicos e me encantava muito a área de elétrica. Tinha uns laboratórios lá que a gente nem usava, mas eu ficava olhando pela janela e falava, pô, bacana, eu quero fazer parte disso, quero mexer com isso. E foi mais ou menos dessa linha, cara. Terminei o ensino médio lá e depois já ingressei O Cefet aqui virou o quê? Virou IFBA, né? que é Instituto Federal de Educação Tecnológica. Belo Horizonte ainda continua, tem o Cefet, né? Que inclusive tive colegas que formaram comigo que fizeram, formaram em medicina, que fizeram o Cefet antes. Né? Porque era uma escola mesmo de formação mesmo. Formação técnica. Como isso já está... Está no nome do Cefet e isso também migrou para o Instituto Federal. E
ingressei no curso de Engenharia Elétrica, foi a primeira turma, o primeiro vestibular. E na época dividiu em 2 turmas. Mas foi na onde? Aqui em Vitória da Conquista mesmo. Então, a gente vem de uma origem um pouco mais humilde e tudo, então não tinha condição de buscar estudar fora, outras faculdades. Então eu falei, velho, eu tenho que me virar por aqui mesmo. Me virar aqui mesmo. Então foi muito nesse sentido aí. E na época, inclusive, eu tive que conciliar o estudo, como sempre fiz lá desde os 11 anos de idade, o estudo com o trabalho, que eu já me virava também, enfim, sustentava e tudo. Agora, só uma dúvida, uma perguntinha, curiosidade. Dos que entraram com você, quantos formaram? Cara, na verdade, assim, juntou 3 turmas para formar 15 pessoas. Rapaz, tava vendo isso ontem. Tava soltado 50% dos alunos de graduação no Brasil não se formam. É isso aí. Não se formam. Isso está errado. Nós temos que pensar, rever nosso sistema. Isso porque tem um monte de curso que forma muita gente. Aí você tem que pensar os que estão formando abaixo de 10%. Né? Então, realmente, a gente tem que repensar esse modelo. Eu acho que isso também é muito da área, né? O de engenharia e é difícil, né? Elétrica acaba sendo um curso difícil e às vezes a pessoa concilia com outras atividades. Facinho, rapaz. Fazer que calma. Mas realmente o funil ele é bem estreito, cara. Eu não sei como que é hoje, assim, já tem um bom tempo que eu saí da área acadêmica. E, cara, me formei lá em 2011, mas em 2010 eu já tinha, enfim, saído da oficina. Eu entrei no Grupo Quiáquio como estagiário do curso de Engenharia Elétrica e iniciei um trabalho lá. O Grupo Quiáquio, ele estava em desenvolvimento, tinha pouco tempo que tinha saído ali do centro da cidade. Ali hoje próximo... era como se fosse um trainee, né? Não, cara, estagiário mesmo. Estagiário, eu trabalhava 3, 4 horas por dia, mas em pouco tempo a gente foi desenvolvendo e trazendo algumas soluções para o grupo, e o Jorge percebeu essa nossa afinidade com o grupo e com os propósitos da empresa, e logo a gente se tornou aí uma espécie de trainee. Eu meio que assumi a manutenção elétrica do grupo, isso falando aí cerca de 1 ano como estagiário. E a gente foi se desenvolvendo juntos, a empresa foi evoluindo muito também. Sim. O Grupo Quiáquio hoje é um grande gerador de emprego, enfim, um grande gerador de renda para a nossa região também. E o Jorge, com um espírito muito empreendedor, assim, ele multi-investidor em vários negócios. E aí, quando foi lá em 2014, cara, a gente desenvolvia alguns projetos, inclusive eu teve uma época que eu fui também desenvolver alguns projetos junto à Coelba. Eu trabalhei 2 anos numa prestadora de serviço lá em Itabuna, prestadora da Coelba, e retornei com o propósito de abrir um negócio junto com o Jorge. A gente nunca deixou de estar ali juntos, enfim, desenvolvendo projetos no grupo, e chegou um determinado momento que a gente falou, poxa, se os projetos aqui estão dando certo, por que a gente não leva isso para o mercado? Então, nasceu o primeiro negócio meu, em parceria com o Jorge, que foi a DBA Engenharia. E a DBA Engenharia, ela desenvolvia muitos projetos na área de eficiência energética, gestão de energia, enfim. O grupo sempre foi muito pioneiro em... Focado em energia. Focado em energia, especificamente de energia. Então, a gente desenvolvia projetos de instalações elétricas, projetos de eficiência energética, projetos de gestão de energia, e abrimos a empresa para o mercado. E o negócio também se desenvolveu bastante. Hoje a gente presta serviço, bem dizer, para o Brasil todo. Tem projetos aí em todas as regiões do Brasil. E a Quiáquio, com o seu pioneirismo, também sempre, cara, sempre testou todos os projetos que a empresa se desenvolvia. Então, a Quiáquio, por exemplo, foi a primeira empresa de toda a região que migrou para o mercado livre de energia. Antes mesmo da Coca-Cola, antes do Grupo DAS, de grandes empresas. E você está falando em que ano isso aí?
2013. 13. Pouco se ouviu falar, anos, cara. Pouco se ouviu falar. Agora, para quem o nosso ouvinte que está... Claro. O que é o Mercado Livre? Então, o Mercado Livre de energia, isso muito em breve vai ser uma realidade para todos nós, inclusive. E muito bacana, inclusive, né? Bacana. O Mercado Livre de energia lhe dá a possibilidade de comprar o produto energia na mão de qualquer fornecedor. Então, você... tem um livre comércio na energia, né? Exato. Porque falando... até entrei num tema um pouco técnico, né? Mas falando de energia, tem a prestação de serviço, que é o que a distribuidora faz, Sim. que é levar o fio até sua casa, assim, de forma bem... Que é a discussão que existe hoje da taxação da energia solar. Eu vou até chegar nesse tema, mas basicamente a taxação, ela, abrindo parênteses, né? Ela rentabiliza a distribuidora pelo serviço do fio. Então, essa é a discussão. E hoje, esse serviço do fio está muito na mão da iniciativa pública, né? Na verdade, o serviço do fio hoje está na mão de grandes grupos de negócio. O público, a iniciativa pública hoje tem uma atuação bem pequena na área. Então, eu pensava É porque isso é o que a gente está falando, assim, ó. Hoje você tem a produção da energia e a distribuição da energia. A produção de energia a produção de energia antes estava na mão só de grandes grupos também, porque você estava falando de hidrelétrica, né, produzindo e tal, enfim. Hoje você tem a energia que vem de lá, você tem a energia dos microprodutores de energia hoje. Todo mundo que tem energia solar, hoje você tem muita gente, inclusive, eu descobri conversando com um empresário daqui da cidade, que ele está investindo em energia hidrelétrica na fazenda dele. Que ele produz energia chamadas PCHs, né? As pequenas centrais hidrelétricas. Exatamente. Então, todos esses hoje são produtores de energia e que podem se habilitar a vender o seu produto. Aí é diferente, mas aí já vem um negócio diferente, né? Mas aí como é... Só você voltando, né, como é que a Kiako entrou nesse Mercado Livre? Então, cara, o Mercado Livre... ele é uma realidade no Brasil desde a década de 90. Então, a lei que rege os sistemas, enfim, os consumidores livres, ela existe desde 2004, se não me falha a memória. Mas, até então, isso era possível apenas para grandes centros consumidores. Por exemplo, a Braskem, aqui na Bahia, a Petrobras, enfim, grandes centros consumidores. Lá, isso evoluiu, eu não vou citar datas aqui para realmente não trazer uma informação equivocada, mas evoluiu, em um certo momento, abriu-se o Mercado Livre para clientes com uma demanda contratada, ou seja, um uso do serviço da distribuidora superior a 500 kW. Tá? E a Kiako estava elegível para essa contratação do Mercado Livre. Mas ainda assim, a gente está falando de 2013, era pouco conhecido, cara. Foi um desafio grande, inclusive na época. Você em sua casa consome isso, pô. Só jogar PlayStation lá já vai. Quase isso. Mas a gente está falando de demanda contratada que, de fato, é um parâmetro de transporte, vamos dizer assim, trazendo para uma linguagem mais popular. E a Kiako lá em 2013 já era elegível para essa contratação. Então, foi o primeiro grande desafio da gente enquanto parceiro do grupo. E a gente conseguimos migrar lá em 2013. Foi um projeto que iniciou em 2011, migramos em 2013. E foi um projeto muito exitoso. Isso trouxe realmente uma economia bem interessante para o grupo. Eu acredito que o objetivo é esse, né? Custo, né? Sim, redução de custo. Porque, como o próprio nome já diz, o Mercado Livre ele abre possibilidade de você ir para o mercado e buscar um parceiro, fornecedor, que vai lhe trazer uma economia. Você pode negociar direto com o parceiro o valor que você vai pagar. Direto com o parceiro. Exatamente. Então, na verdade, a negociação... Isso é muito bacana, porque assim, do Mercado Livre de Comércio, enfim, do capitalismo nesse sentido, né? Você poder negociar, você ter... Porque assim, imagine que você está refém, entre aspas, né? De uma taxa específica de energia e tal.
Porque a legislação, para a gente que consome energia habitual, a gente tem essa dificuldade, entendeu? Não tem mercado livre. Né? Exatamente. Cara, e fazendo até um paralelo com o próprio Mercado Livre, que a gente conhece, isso. A energia é o que está na prateleira. Então, é o produto que você vai utilizar. E a Coelba seria o equivalente ao correio que vai entregar esse produto é isso aí. na empresa, enfim. E aqui em Conquista, isso aí você não vai saber, mas mais ou menos quantas empresas estariam elegíveis para isso? Cara, até agora, em 2023, toda empresa que tem uma demanda contratada acima, igual ou maior a 500 kW. Inclusive, algumas empresas, mesmo com a demanda menor, fez sentido trazer para esse volume, para essa contratação e migrar para o Mercado Livre. A maior parte dos hospitais tem isso. A maior parte dos hospitais consome. Mas eu diria que eu arriscaria dizer que todas as indústrias, com certeza. A grande maioria, pelo menos. A universidade, será? Não, né? Cara, com certeza. Porque agora o sistema público deve dificultar essa... Existe também a possibilidade da comunhão de interesse de CNPJs, no qual se você tem 5 CNPJs, que cada um tem uma demanda contratada de 100, você pode migrar o grupo, tá? Vocês não fornecem, mas essa consultoria para a empresa vocês fornecem? A gente fornece. Isso é muito bom, né? Que entra justamente no trabalho de gestão de energia. Isso. Então, fazer essa consultoria, esse estudo de viabilidade para o cliente migrar ou não para o Mercado Livre. E, de fato, os estudos sempre se mostram bem interessantes para a migração. Realmente, a economia pode chegar aí a próximo de 30%. Que para consumidores intensivos, como o Grupo Quiáquio, isso, cara... 30% é bom em qualquer cenário. Onde é que você consegue 30% de desconto em alguma coisa? Não, mais do que isso, só investir na energia solar. Você pode ter um desconto muito maior. Mas aí, falando, esse projeto foi bastante exitoso, e inclusive a Quiáquio, como eu disse, foi pioneiro. Abriu esse mercado. Depois, assim, eu já sei que outras empresas também migraram, a exemplo da Coca-Cola, do Grupo DAS. Inclusive, acompanhei a migração de algumas. E hoje eu arriscaria dizer que qualquer indústria que está elegível para esse mercado ou já migrou ou vai migrar. Isso que eu queria dizer. Por que não migraram, então, ainda? Então, e agora, recentemente, houve uma mudança nas regras. Eu vou até abrir esse ponto, no qual qualquer consumidor que está dentro de uma classificação chamada Grupo A é que é conectado na média ou na alta tensão, está elegível para migrar para o Mercado Livre. Isso vai entrar em vigor agora em 2024. Então, vai abrir aí mais de 100 mil novas possibilidades de migração para o Mercado Livre. São consumidores que se tornarão livres para escolher seu parceiro fornecedor da energia. E como é que está isso fora do Brasil, nos Estados Unidos? Cara, vamos lá. Por exemplo, a gente nos Estados Unidos, consumidor, nós aqui, PEBA. Os países mais desenvolvidos... de casa. Como diz um amigo meu, nós orelha seca. Nós orelha seca. Poderia fazer isso nos Estados Unidos ou não? Cara, os países mais desenvolvidos, esse nível de evolução de mercado, que isso é uma evolução de mercado, você separar bem o que é serviço do que é produto, você já pode, enquanto consumidor residencial, consumidor de baixo, vamos dizer assim, de baixo volume de energia, pode acessar a energia na prateleira. Eu digo pra você que eu acho que aqui não vai demorar para chegar isso não, bicho. Então, a expectativa para o mercado brasileiro é meados de 2028, mais ou menos. Acho que antecipa. Tem gente a pressão do mercado é grande. Mas isso é um tema que já vem sendo discutido desde a década de 90, né? Nós vamos falar aqui agora. Daqui a pouco você vai falar. Mas a gente teve a notícia agora aí da empresa. Ele até me corrigiu, como é que é? BID. Ele falava BYD. Tá. Já anunciou, né, que pegou a fábrica lá da Ford e vai botar carro... Sim, elétrico no Brasil. Então, tem tanta coisa. Tem muita coisa, né? Mas é aquele negócio, não vai ter. Vai. Você vai até falar mais, né? Claro.
Então, evoluindo para a SolarKill, e aí lá em 2014 nós fundamos a DBA Engenharia, a empresa que foi com esse propósito do mercado para, enfim, tornar os clientes mais eficientes, com qualidade na energia. A gente também fazia e faz bastante consultoria em qualidade de energia, projetos, execução de obras. E lá em 2015, com a chegada do Toninho Cabral, que hoje também é nosso sócio, a gente fundou a SolarKill com o propósito de levar energia renovável para os nossos clientes. Então, a empresa também foi pioneira na cidade. Então, tinha algumas empresas que trabalhavam mais com projetos de off-grid, né? Que é aquele residencial, aquele rural, onde a Coelba não chegava, então colocava uma plaquinha no telhado para ter ali o básico do solar, né? Do solar. E, enfim, uma iluminação, alguma coisa. Qual é o crescimento médio anual aqui em Conquista assim, das pessoas que migram para energia solar? Você tem esse número? Cara, esse número, eu trouxe até alguns números macro. Por exemplo, o Brasil hoje tem cerca de 30 GB de solar instalado. Isso já é equivalente praticamente a 2 Itaipu. Então, é um crescimento superior a 100% ao ano. A gente está falando de um mercado que em 2015 praticamente não existia. E Conquista, ela hoje deve estar aí algo em torno de 200 megawatts de energia solar instalado. Porque na Bahia eu acho que quem tem mais assim, fazenda de energia solar e tal, ali perto de Bom Jesus da Lapa, né? Isso. Porque lá é o lugar que maior incidência de raio solar. Uma incidência bem bacana. Você pega o Google Earth lá e você vai em cima, lá você vê as fazendas gigantescas lá de energia solar. Exato, é uma região bem explorada para fazendas, né? Fazendas solares. Cidade, você falou, foi muito bom. Agora, do Brasil, desses foram quantos gigas? Cerca de 30 gigas. 30 gigas. Quantos % da energia no Brasil hoje vem da solar? Olha, o solar, ele, como eu falei, na década, a gente está falando em 2015, ele nem existia no mapa de geração brasileiro. O percentual é baixo ainda. É um mercado porque assim, a minha pensão de você falando que cresce 100%. Olha o espaço ainda que tem para crescer, né? Mas você imagina quando você não do 0 para 1, mais do 1 para 2 é 100%. Imagine, né? Então, assim, o percentual, você está falando de 2 Itaipus aí, mas é muito recente essa questão. Demais, E também ainda não é uma tecnologia barata para acesso. Né? Não é baratíssimo. Melhorou, tem muito subsídio. Ela se paga. A gente está falando de projetos. Mas o investimento ainda é um investimento que não é para todo mundo, né? Mas que ela... Cara, eu arriscaria dizer que hoje talvez seja. Porque qual que é a minha tese? Se você tem uma conta de energia no valor X e você tem um crédito, basicamente se você tiver acesso ao crédito, que... O problema é que esse crédito que às vezes é difícil. Ao crédito. É isso aí. Porque assim, quando você fala de conta de energia, não é o valor, vamos dizer assim, o valor absoluto, mas o que daquilo representa na sua renda mensal. Na sua renda. Que é o percentual. Então, a pessoa que se aperta mais para pagar a energia ali, ela tem uma renda baixa. Perfeito. Então, essas pessoas, ela têm acesso à energia solar? Mas o fato é que os bancos já estão entendendo que você fazer um financiamento para adquirir energia solar, você não está se endividando. Você está basicamente trocando uma conta por outra. Então... Por isso que eu defendo essa tese de que se houver um acesso ao crédito e o banco entender, como os bancos já estão evoluindo para isso, que você não está se endividando e sim transferindo uma fatura de energia que sempre vai crescer e que basicamente você sempre vai depender da concessionária por outra que em algum momento vai... E chegam a dizer que o governo acha até bom, né? Perfeito. A concessionária acha bom, porque ela não tem mais responsabilidade. Sua energia ali é solar, né? Tem o detalhe da transmissão, né? Tem o detalhe da transmissão. Não é bem assim, não. Isso acaba reduzindo a receita das distribuidoras, então, assim, não sei se acha tão bom, não. Tanto é que eles fazem alguns movimentos aí contra demora a liberar a evolução desse mercado. O laudo, né? Não, até imposto também em cima disso, porque entenda que essas concessionárias todas também acabam pagando imposto para o erário público, né? Então, isso também reduz a arrecadação, né, dos municípios, estado, enfim. Perfeito. Então, tem todo um cálculo aí em cima, né? Então, falando um pouco ainda
da história da SolarKill, o primeiro projeto da SolarKill, inclusive foi um dos primeiros da região, foi na casa do Jorge Chiacchio. Então, a gente tem muito esse conceito do pele em risco, né? Do skin the game. Então, o Jorge, na época, era extremamente inviável. A gente falava assim de um payback só do produto, porque não tinha serviço. A gente ia lá, eu mesmo fui lá instalar na casa dele, junto com os colegas. E, enfim, é um projeto exitoso, está rodando até hoje. E, na época, ele investiu só os produtos, era um payback em médio aí de uns 8 a 10 anos. Cara, ele falou, velho, vamos investir porque a gente precisa testar a tecnologia. Isso a gente está falando de entre 2014 e 2015. Então, isso chamou tanta atenção na época que a Coelba levou lá bem uns 10 engenheiros para ver de perto, porque nem a própria Coelba conhecia muito a tecnologia. Logo em seguida, o primeiro projeto, talvez um pouco mais relevante, assim, de um porte maior, foi instalado na Cabral e Souza, a empresa do outro sócio nosso, do Toninho Cabral. E foi outro projeto que chamou bastante atenção na época, enfim, um projeto já de um porte um pouco maior, que também traduz esse conceito do pele em risco, que a gente sempre experimenta aquilo que a gente vai levar para o mercado. E agora, mais recentemente, a gente tem aí um dos primeiros projetos de autoprodução da Bahia, que foi implantado lá na indústria, no Grupo Chiacchio. É um projeto também exitoso, bacana. É uma planta de 2,23 megawatt pico, uma planta de um porte relevante e que, enfim, vai abrir outro nicho de mercado aí para a gente, que é o mercado do autoprodutor, que seria o cliente que está no Mercado Livre e que quer produzir aí parte da sua energia. Então, foi muito nesse sentido. E a empresa, enfim, vem se desenvolvendo. A gente tem uma base bem interessante, instalada não só aqui na região sudoeste, mas em toda a Bahia e, inclusive, alguns projetos fora do estado. E, cara, se atualizando sempre, buscando sempre novas tecnologias, novas possibilidades. Inclusive, é um mercado que a gente está... Talvez seja um tema interessante para a gente falar um pouco aqui, é o mercado de mobilidade. A gente, inclusive... Sim. Agora, recentemente, a gente inaugurou a nossa loja Conceito, fica aqui que é bonita, hein? Na Jorge Teixeira, com a Avenida Brasil. Linda demais. E a gente, enfim, plantou também lá nesse projeto estações de carregamento para atrair esse público. Enfim, hoje, qualquer pessoa que tem um carro híbrido, plug-in ou um carro elétrico, pode estacionar lá e... Volta e meia eu vejo alguém estacionado lá carregando. E como é que funciona isso? Se eu, por exemplo, eu tenho meu carro aqui, quero ir lá dar uma abastecida lá, né? Fala abastecer, não, eles chamam de... Recarregar, né? De fato. Cara, nossa estação hoje, ela tá aberta ao público. Então, basicamente, ela não tem nenhuma trava, não há nenhuma cobrança. Você pode estacionar seu carro lá e simplesmente plugar lá o carregador e Qual utilizar. O tempo, mais ou menos, que? Aí depende do carro, né? Depende muito do carro, mas... tecnologia embarcada. Em médias... A depender da capacidade da bateria do veículo, você consegue carregar lá, são estações de 22 kW, então você consegue carregar em 2, 3 horas, a depender da capacidade da bateria do veículo. Sim. É interessante em casa, né? Então, isso que eu ia perguntar. Eu tenho um amigo meu que tem aquela motinha lá, que é até brasileira, né? É o mesmo amigo seu que viaja? Não. Não, né? Eu pensei que era o mesmo, porque tem um amigo que viaja muito. Na motinha? Viaja, mas o amigo dele trabalhou 15 dias esse ano só passou 5 meses e meio viajando. Seu amigo é mas bom. Mas só em energia renovável. O avião que era renovável. Entendi, tá bom. Mas ele fala que essa moto dele em casa, ele demora assim, por exemplo, e ela dura pouco. Se eu não me engano, 60 quilômetros, 50 quilômetros de autonomia. E ele demora quase 10 horas tem que chegar em casa, para pegar no dia. No outro dia. É igual aquele celular velho que tá, a gente fala bateria batizada. Sim. Né? Você deixa... A bateria viciada. Viciada. Que você deixa, só vai no outro dia para usar ele de novo. Aí ele fala, demora pra caramba. Então, e a bateria, teoricamente, ela é mais... Ela é menor. Ela tem uma capacidade menor, né? Exato. Perdão, pode... Será que porque em casa não tem esse seu... Carregador. Exatamente.
Então, a estação de recarga, a capacidade da estação de recarga, ela diz muito sobre o tempo que o veículo vai levar para carregar. Então, vou citar como exemplo aqui um iCar da Caoa, que tem uma bateria aí de cerca de 30 kWh. Numa estação de recarga de 22 kW, ela vai carregar em 2 horas, 1 hora e meia. Rápido, hein? Carrega bem rápido. Aí você vai para uma tomada residencial, ela carrega em 8, 10 horas. Então, isso varia muito da capacidade do carregador, ou seja, do quanto de potência ele consegue injetar, e também da capacidade da bateria, o quanto de energia ela consegue armazenar, tá? Então, você vai aí para as estações de rodovias, por exemplo, que carregam em corrente contínua, de repente você consegue carregar um veículo, um iCar de 30 kWh em pouco menos de 30 minutos. Isso que eu ia te perguntar, porque no Japão tem muito, né? Tem muito. Aí eu estou imaginando aqui, no Brasil, ainda a gente sabe que está bem fraco, né? Aí vamos supor que daqui 15 anos... Vai ser mais rápido aqui na Suíça Baiana, né? Porque a Suíça Baiana aqui é igual foguete. Suíça. Suíça Baiana. Mas vamos supor, eu quero sair daqui para BH. Imagina eu ficar 2 horas e meia parado para carregar o carro. Nossa, aí o povo fica doido, né? Então, eu acho que até por esse motivo o mercado de híbrido ainda está muito aquecido, né? Sim. E o de elétrico, talvez pouco. Porque você vai no híbrido, poxa... porque acaba que o elétrico está ficando para você usar dentro do meio centro urbano, né? Hoje ainda é um carro não de um urbano. Município para outro, né? Exato. Daqui para Salvador, por exemplo, você só vai ter uma estação dessa em Feira de Santana. Né? Já acabou a bateria. Já acabou a bateria, então você tem que dormir ali em Jaguaquara, botar para carregar no hotel. Então, ainda é um processo meio... E se a energia não cair, né? Ele tá parando no hotel. Não, imagina. Tá pagando a cidade. Cidade, o que foi? Não, é o moço ali, ó, do carro elétrico ali, ó. Imagina. Você tem que convencer o dono do hotel a ele deixar carregar. Esse ponto. Vai cobrar uma diária a mais. Vai. Com certeza. Uma? Então, esse é uma das dificuldades. Agora, o sul do Brasil está muito mais evoluído nesse sentido. Lá já tem rodovias que você consegue viajar, de fato, de veículos elétricos. Mas na Bahia, o Nordeste como um todo... O Japão tem mais de 20 mil pontos nas estradas, né? Diz que o Japão é um negócio absurdo, cara, né? Eu tive agora, recentemente, na China, que inclusive evoluiu muito nesse sentido. Você é igual ao meu amigo, hein? Você viaja também. Um pouquinho só, mas eu tive recentemente na China e visitei algumas cidades lá. E, por exemplo, Xangai, toda a frota de táxi é elétrica. E até uma curiosidade lá da China, por exemplo, veículos elétricos em alguns grandes centros têm um incentivo, entre aspas, IPVA. Então, você consegue registrar um veículo elétrico com muito mais facilidade. Sim, aquele projeto agora dos descontos teve, né? Carro elétrico teve o teórico carro popular, né? Sim. O carro elétrico o carro elétrico, inclusive, teve o maior desconto, né? Quem preenchia os critérios, o carro elétrico tal, ele tinha o maior desconto. Mas mesmo assim, né? A faixa de preço... ainda é um carro e aí caro. que eu te falo, você acha que esse carro aí vai ser esse preço mesmo da BYD? 55 mil reais? Cara, acho que não. A BYD lançou um agora que me falha a memória, mas foi 150 mil reais. Um carro de entrada. Tem um outro que ainda é um pouco mais básico e acredito que menos de 100 mil reais não vai ser, não. Tá? Pra nós aqui é caro. É caro. Não, porque você imaginar que, assim, se você não pensa em viajar, um carro para o meio urbano, e você tiver uma central em casa... Tá, mas você gasta quanto de gasolina por mês? Então, o cálculo é esse. Né? Não, pra gente, por exemplo, faz sentido. Eu gastava cerca de R$ 1.500 de combustível por mês. Hoje eu gasto nada. Se eu tenho energia solar na minha casa, tenho energia solar na empresa, então... naturalmente, agora, lógico, não dá para viajar, enfim, ainda tem essa limitação. Mas para uso urbano ainda faz muito sentido, principalmente quando você tem energia solar em casa.
A Volts, inclusive, ela vende a frota com carregador, né? Sim. A Volts, ela vende uma frota sua. Acho que acima de 3 ela pode disponibilizar. Eu não sei direito o número, mas a frota. E aí, em São Paulo, tem muita gente que tem a frota e o carregador na sua empresa. Perfeito. Né? Você fala a Volvo? A Volts, aquela motinha. A motinha, sim. E... Então, o mercado de elétrico, eu acho que ele vai se desenvolver muito em linha com a infraestrutura, porque, de fato, faz sentido você ter um carro elétrico. A Volvo, inclusive, ela pretende eletrificar toda a sua frota. Até 2025. Até 2025, né? Mas vai muito no desenvolvimento, de fato, da infraestrutura de carregamento. Porque você estava falando, aqui tem... Como é que chama o negocinho lá? Posto de... Estação. Estação de recarga. Estação de recarga. Aqui tem 3 em Conquista. Que eu conheço, sim. A Nissan, né? Que tem na concessionária, mas não é igual ao seu, provavelmente não é, né? É um carregador de pequena capacidade. Você tem quantos? Nós temos 2 lá que dá a possibilidade de carregar 4 veículos. São 2 de 22, que quando dividido ele tem um limite de capacidade de 11 kW. E agora, recentemente, eu habilitei um também para o nosso amigo Geraldo, lá do Ibis Hotel. Do Ibis, Geraldo do Ibis. Um abraço para Geraldinho, amigo nosso, meu amigo Geraldinho. E aí a gente habilitou lá esse carregador. Qual dos Ibis? O mais antigo. O mais antigo, da Juraci? Da Juraci Magalhães, exato. É o Ibis tradicional. E se houver, assim, tem residenciais, por exemplo, na casa do Jorge, tem um carregador, mas não é uma estação pública. E vocês habilitam na residência? Sim, habilitamos. A gente está hoje... me permitam o merchan, mas a gente tem que fazer. Aqui a gente é isso mesmo. Cara, a gente é um distribuidor da VEG. Você veio aguentar nós dois te importunando. Não poder fazer o jabá. Mas a gente é o distribuidor da VEG, distribuidor 5 estrelas, integrador 5 estrelas da VEG. E trabalhamos aí com toda... né? De Jaraguá do Sul, um orgulho para os brasileiros, né? Uma multinacional brasileira. Eu dei vontade de chorar. Tava vendo ontem as ações da VEG, acho que era 2001, era 30 milhões, não sei, hoje ela tá... Quanto tava? 10,bi. Por que essas ações não caem na... Só crescimento, né? A VEG realmente é uma multinacional brasileira, tá? E tem unidades em todo mundo. E a gente é um parceiro da VEG aqui na Bahia. E a VEG nos elegeu também para ser um parceiro com a linha com a infraestrutura de carregamento, né? Instalando esses carregadores aí em toda a Bahia. E hoje a gente já está recebendo demanda aí de concessionárias, enfim. A VEG, por exemplo, é o parceiro da Volvo no fornecimento de carregadores. E a SolarKey é o parceiro da VEG para fazer essas instalações. Então vocês já estão habilitados. A gente já está habilitado para... Um amigo meu que acabou de fazer uma reforma na casa dele, ele quiser ali, a casa grande, inclusive, ele quiser ali botar uma estação... Pode contar conosco. Então vai lá, Vinícius. Tá vendo? Aqui é... Deus do céu! E aí, é bacana isso. É bacana. Rapaz, porque eu já estava aqui pensando... A cidade 100% elétrica. Eu não vi qual... Conquista é foguete, rapaz. Eu não vi qual dessas construtoras aqui de Conquista, não, mas ela anunciou esses condomínios que ia ter uma estação. Uma estação. Os condomínios, de um tempo para cá, eles já evoluíram muito. A gente já conversou, inclusive, com algumas construtoras, de deixar a infraestrutura para instalação, né? De usina solar. Né? Sim. E agora, acho que a evolução desses condomínios é deixar a infraestrutura também para a estação de carregamento. A própria VCA já está deixando nos novos projetos. E, cara, eu acho que isso é uma evolução... Eu acho que isso vai ser uma evolução natural. Você tirar uma foto hoje, lá do seu central de recarregar hoje. Vazio, né? Porque não tem praticamente. Aí daqui 10 anos... Eu vejo um carrinho parado lá. Não, eu sei. Não, mas você igual que as fotos. O centro de Conquista era assim, tinha umas árvores, um prédio. Aí vai ser, daqui 20 anos, o trem dando fila de gente lá para querer. Né? Não, vai ter estação na cidade inteira. Vai. Quer foguete, rapaz? Não, isso é... Mas Conquista diferenciada. Eu não acho que vai ser só aqui, não. Eu acho que... Não, porque... É igual a gente estava falando, não porque talvez a gente, o Brasil, queira, mas é porque o mundo está fazendo isso. A Volvo. Se desenvolvendo. A Volvo vai até 2025. Beleza que a Volvo no mercado dela hoje não é o Brasil. Perfeito. Né?
O mercado dela é europeu, americano. Mas está se Mas aí ela já, no Brasil. Ela já falou, a Toyota já falou, vende carro para danar aqui. Então vai acabar que nós vamos ser obrigados a ir para esse meio, porque senão nós não vamos ter carro. Né? Cara, é uma evolução natural desse mercado. A gente está falando aí, trazendo um dado aqui, que eu já fiz algumas contas e tudo. Mesmo sem a energia solar na sua casa, você sai de um custo médio aí de 50, 60 centavos por quilômetro rodado num veículo a combustão para um custo de 11 centavos no veículo elétrico. Então faz muito sentido para quem roda, para quem trabalha com veículo, para quem usa. Agora, e a manutenção desse carro, da bateria, como é que é? Esse é um outro ponto interessante. Normalmente, esses veículos têm uma garantia muito maior. Por quê? Tem muito menos partes móveis no veículo. A gente está falando aí de... A bateria inteira ali no chassi, ali embaixo, né? Exato. Enfim, o motor elétrico é muito simplificado, um inversor de frequência e bateria. Acabou. Aí você vai comparar com carro a combustão, tem, sei lá, 80 mil partes mecânicas, móveis. Então, a manutenção de um veículo mecânico é infinitamente maior do que de um veículo elétrico. Então, esse é um ponto bem interessante. Por isso que eu tô pensando aqui, cara. Bike tá foda. Porque o que eu gasto manutenção na minha bike... Compra uma bike elétrica. Cara, mas não que eu... É outro o mercado tá começando a lotar de gente com bike elétrica. Você já viu a Jota Bruno? Hã? A Jota Bruno. Não, aquela ali ele usou pra... Ele usou... acho que não é dele ainda, não. Rapaz, eu rodei nela lá no Calango. No Calango é um absurdo. Você é uma pedalada, você dá um pulo lá na frente. Mandar um abraço pro meu amigo retratista. Não tem uma pessoa que filma tão bem, igual ele, pedalando, velho. Eu falo, gente, como é que ele consegue? Você tem um equilíbrio, velho. É sobrenatural. E aí ele usou ela porque ele participou filmando, né? Sim. E aí ele tinha que parar e tinha que ir atrás, porque ela dá, né? Ela vai. Bike é bem... Mas a galera adora. Quem senta o pé, então, tá querendo tudo pra elétrica, velho. Que na verdade é uma assistência, na verdade. Mas é uma baita de uma assistência. Porque na hora que você vai subir, então, você nem sente. Mas quando você para de pedalar, é um freizão motor retado também. Ela é mais pesada, Ela é pesada, E não pode acabar a bateria no meio da trilha. Teve uma pessoa... Eu fiz o Cicatinga, que a bateria dela acabou faltando 20 minutos para chegar em Engenho Quadros. Aí, igual aquele negócio, vai até carregar, é o outro dia já. Né? Aí teve que pegar o carro e seguir até gente. Então, quem economizou de perna até esse ponto aqui, gastou nos 20 quilômetros final. Entendeu? Mas acho que vai ser em tudo, né? Vai. Agora, assim, falando ainda da energia solar aqui, cresceu absurdamente o consumo, né? A solicitação por instalação pelas pessoas mesmo aqui na cidade, né? Cara, cresceu muito em função também, existia um marco para mudanças de normativa. Então, até o dia 7 de janeiro agora de 2023, existia a questão do direito adquirido. E foi só enrolando isso aí, né? Com uns 3 anos, vai ser ano que vem, vai para outro ano, né? Exato. E, enfim, até esse momento você não pagava pelo uso da rede. Então, a energia que você injetava, ela tinha o mesmo valor, era valorado na mesma condição da energia que você consumia. Isso, enfim, tornava os projetos ultra interessantes. A partir de 2000, agora de 2023, começou a cobrar uma parcela pelo uso do fio. O que, de fato, não inviabilizou o projeto. Então, foi muito interessante para quem investiu antes, foi muito interessante, mas ainda continua. O povo brinca que tá taxando o sol, né? Tá taxando o sol. Esse foi o termo popular. Mas tá justamente aí por conta da rede de transmissão, né? Que é cara, não é barato. Tem o uso da redistribuição, não que eu defenda, mas tem essa parcela aí que, enfim, as distribuidoras também usou muita influência para mudar essas regras. E a gente sabia que em algum momento isso ia vingar, né? Então, a partir de 2023, começou a se cobrar essa parcela sobre o uso do fio. É uma parcela para consumidores menores, eu vou falar aí, é algo em torno de 6 centavos por quilowatt-hora injetado. Isso vai ter uma escadinha de cobranças aí até 2029, até chegar no limite de 90% do fio B.
Então, a gente está falando aí algo em torno, trazendo para um valor presente, em torno de 35, 40 centavos por quilowatt-hora injetado. Isso, assim, fizemos já várias projeções, a gente leva esse dado para o cliente também, não vai viabilizar de forma alguma o projeto. Pelo contrário, hoje, em função de toda uma conjuntura, o dólar que baixou, enfim, demanda também baixou um pouco em função das mudanças, do cenário também de taxa de juros elevada e outras questões. Então, ainda assim, os projetos reduziram de valor e mesmo com a taxação, como dizem, os projetos hoje dão um retorno, um payback bem interessante. A gente está falando aí de payback médio de 3 anos, o que torna os projetos muito interessantes, tanto para investimento quanto para instalar em sua casa, que também é um investimento. E esse pessoal que é muito autônomo, né? Que ele produz a mais porque assim, na teoria a gente não pode vender, né? Vender energia. Exatamente. Mas você tem essa entrega, né? Para operadora, você consegue desconto. E esse mercado aí, isso aí... Esse foi um mercado que teve muito aquecido nos últimos anos, que é o mercado de locação. Sim. Então, como você bem falou, não pode vender energia. Então, a forma que os investidores encontraram de forma legal foi locar o bem. Então, muitos investidores montavam os seus parques e locavam parte desse parque, dividia ali em algumas fatias e locavam partes para consumidores que poderiam eventualmente ter um custo de energia menor locando essas unidades. Então, isso foi um mercado bem aquecido, ainda está em desenvolvimento, ainda está fazendo as contas, né, para saber como é que vai se comportar agora dentro das novas regras. Sim. Mas ainda tem muita demanda, enfim, está se desenvolvendo bastante, reduz um pouco a taxa interna de retorno, mas ainda assim é viável, interessante e rende muito mais do que qualquer ativo convencional, como CDB ou talvez até fundos imobiliários, ações. Então, a gente sempre faz esse comparativo aí em relação a ativos convencionais. Eu não vou nem falar poupança, que qualquer coisa... enfim, ganha. Você que já tem muitos anos aí nesse ramo de gestão de energia, o que é que você vê de futuro para a gente aqui em Vitória da Conquista, na Bahia? Você acha que a gente vai chegar numa frota 100% elétrica aqui em algum momento? Você acha que a gente vai chegar em algum momento a só consumir energia solar? O que é que você enxerga para o futuro aí? Cara, esse mercado ele vai se desenvolver muito alinhado com a questão da mobilidade. Isso aí é um fato. A mobilidade ela também vai se desenvolver muito em função da infraestrutura, como eu já havia dito, mas eu acho que ainda é meio utópico a gente pensar em mercado 100% de mobilidade 100% elétrico, tá? Eu acho que está um pouco distante. Mercados mais desenvolvidos, como o mercado europeu, por exemplo, hoje tem cerca de 8% a 10% de frota de veículos elétricos. Então, tem uma avenida muito grande ainda de desenvolvimento. Até lá, né? Lá, então, até lá, inclusive. Então, é pouco, né? É pouco, mas comparado ao Brasil, que ainda praticamente nem tem índice de veículo elétrico, a gente está falando aí de Brasil hoje deve estar com... sei lá, 10, 12 mil veículos. Você chega aqui, você tem carro elétrico? Nossa, a gente tem carro elétrico. Será que ele é do Brasil? Vem de onde? Carrega onde? Então, será que ele é desse planeta? Né? Ele é corajoso, né? Roda de amigo, rapaz, cara corajoso. Cara corajoso, né? É mesmo. É desse jeito. A galera tem medo da inovação. Tem. Inovação é um negócio que gera medo, né? Gera... expectativa, ansiedade. E o negócio legal da energia solar é que a gente, vamos dizer assim, os consumidores bem pequenos, residenciais, a gente consegue pegar essa energia renovável, a diferença da eólica, né? A eólica é mais os grandes grupos que tem, né? E nós não... Você vai botar um catavento na sua casa?
Né? Será que um dia vou ter um carro? Cara, a gente até experimentou isso também, tá? A gente lá em 2015, 2016, a gente colocou um catavento desse na casa. As fazendas têm, né? Foi. As fazendas, tem fazenda nos Estados que eles têm os próprios geradores com mas aí tem que ter um índice de vento também melhor, sim, né? sim, a região de Guanabi tem um monte ali perto de Morro do Chapéu. Não, mas as fazendas têm, não usam para elas vendem pro... Que já foi um negócio bom, né? Já foi um aluguel bom isso aí. Ele tá ganhando ali, né? Pelo uso ali da área. Mas eu tô falando que tem alguns lugares nos Estados Unidos que eles mesmos têm as fazendas para gerar, né, energia do eólica para fazenda, né? Vocês tentaram fazer isso aqui? Tentamos. A gente fez um estudo de viabilidade para o Grupo Quiáquio, mas o projeto se mostrou inviável a gente colocar uma torre lá, mas nós fizemos um estudo, dava um payback muito alto, um investimento aí na casa de quase 20 milhões, então não fez muito sentido para a gente evoluir com o eólico. E de fato é um projeto, a gente não vê isso praticamente em lugar nenhum, talvez tenha alguns projetos lá no sei lá, no Rio Grande do Norte, para esse nível Ceará. de investimento aí dá para você botar em sua casa. É verdade. Eu botar área do quintal lá. Sim, vai ficar até bonito. Vai. Imagina, chegar aqueles caminhões que passam na 116, entrando lá no condomínio. Tira os carros hoje aí. Aí vem uma laranjinha na frente, botando o povo pro lado assim. Nossa, Ave Maria. O povo mata. Mas é pesado aí. Pesado, mas bacana, viu, bicho? A gente conversar de um negócio tão tecnológico, inovador, desde Vitória da Conquista, com uma empresa pioneira, né? Sim, uma empresa muito pioneira. Bom. Gerando emprego, renda, né? E trazendo esse holofote para a conquista, né? Bicho, que é fantástico, fantástico. Combina tudo com o nosso podcast, né? Porque a gente gosta muito de falar de inovação. E a gente traz muita gente aqui de diversas áreas, trouxe muita gente da área de saúde, e hoje foi tecnológico pra caramba, falar só de carro elétrico, de energia solar, até de eólica. Seca aqui. Foi uma aula, né? Foi uma aula. Falando do Mercado Livre de energia. Na hora que falou Mercado Livre, ele já pensou, será que é aquele pessoal da Argentina que vende as bugigangas? Vou comprar energia na internet agora e vai evoluir. Vai evoluir para isso. Claro, Mas agora a gente tá chegando na parte do podcast que a gente quer conhecer agora o seu ócio, o seu dia a dia de ócio aí. Defina seu ócio. É um quadro aí patrocinado por um café, que é o Café Conquistense, Café Reserva do Vale, aí, 100% arábica, né? Um café de qualidade. E o momento de ócio é o momento que a gente tem muita ideia. Provavelmente as reuniões de vocês é regada a café, bate-papo, né? Enfim. E é o momento que saem as maiores ideias da empresa, né? Eu sou um consumidor ativo de café. Você vai levar um... muito bom. Coffee, exatamente. Inclusive, vocês falaram de pedal aqui, mas eu sou apaixonado por bicicleta, eu pedalo sempre também. A gente reúne com a turma aqui de pedal, sempre tá promovendo viagens, enfim, bem legal. Você é do time da turma do pedal, é? Qual que é o seu? Oi? Qual que é a sua turma? A turma dos Chibatas. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente reúne bastante aqui, promove algumas viagens, enfim, bem bacana. Mas falando do meu ócio, realmente eu adoro de tomar um cafezinho, enfim, do trabalho, do dia a dia. Eu sou muito de rotina, de ter disciplina com atividade física, enfim, desenvolvimento pessoal. Isso é bom. Então, me encontro muito nesse cenário. Eu comecei falando que eu sou meio nerd, porque realmente eu estudo todos os dias, eu fico buscando ali o desenvolvimento. E, cara... Essa parte do nosso programa é o seguinte, Sim. Nós vamos fazer umas perguntas, você tem que tentar responder assim, uma palavra, uma frase bem curta. Né? Por exemplo, conta pra gente um hobby seu. Bicicleta. É que às vezes tinha outra, que falava bicicleta, daqui a pouco tocar violão. Eu achei que ia falar que gostava de moto, foi mecânico. Isso é uma coisa, até uma curiosidade, eu tenho um medo terrível de moto hoje, cara. Eu acho que faz tempo que eu não monto numa moto. Moto é um negócio que é um problema de saúde pública, né? Apesar de gerar emprego. Ajuda a mobilidade, mas é um problema de saúde pública. Mas, e conquista tá aumentando, hein? Faz parte. Nossa, tá aumentando demais
os motoqueiros. E eu tenho que começar a pensar isso aí. Porque as nossas ruas estão, algumas, muito estreitas, né? E o serviço isso é uma coisa no mundo inteiro. É um motoboy para entregar comida, para entregar não sei o quê. É muito mais rápido andar de moto. E você virar e falar assim, vamos tirar as motos. Não vamos. Não tem como. Tá empregado, você vai tirar um emprego. Impossível. Tem que tentar se adaptar, né? Impossível. Conscientizar o uso e tal, né? EPI, enfim, né? Faz parte. Então, um filme. Um filme, cara... Puxa... Você não é muito de filme? Não sou muito de filme, não. E de livro, você que é nerd, de livro? De livro, eu vou falar aí do livro Mindset. É um livro que eu tenho alguns livros, enfim, fiquei um pouco nervoso com esse. Mas tem que ter um momento de deixar o pessoal um pouco nervoso, né? Eu já cheguei um pouco, mas vamos lá. Livro eu já gostei. O livro é bom. O livro é bom. E uma comida? Comida, a que minha esposa faz. Qualquer uma? Qualquer uma que ela faz. Rapaz, cara, difícil encontrar. Esse é um cara apaixonado. Difícil encontrar uma. Manda logo um beijo pra ela. Um beijo, meu amor. Essa semana ela faz aniversário. Aí, tem que falar o nome. Evelyn. Aí. Conta pra gente aí uma música. Uma música. Vim ouvindo pra cá. Puxa, velho. Minha memória... Pode até cantar. A música do Pink Floyd. Pink Floyd, já a banda tá... Dark Side of the Moon. Wish You Were Here. Isso. Uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível. A China? A China foi bem legal, já foi a terceira vez que eu tive lá agora... recentemente, mês passado. Um amigo mesmo. Cara forte. Mas tá na semana do meu amor, né? Então, a viagem de lua de mel lá em 2015, quando a gente se casou, Fortaleza. Show de bola aí, tá vendo? E um sonho de viagem? Um sonho de viagem Itália. É uma viagem que muito em breve, fé em Deus, a gente vai fazer. Vai sim. Fantástico, Diegão. Gostei demais. Obrigado, cara. Agora é sua... hora do jabá mesmo. Faz o merchan, pô, empresa. Passar a rede social, empresa, o que está se oferecendo ali na loja vitrine, né? Que a pessoa vai, no loja conceito, a pessoa vai lá, quer o que ela pode procurar, que vocês... Só não tem pão de queijo, você que é mineiro? Não, até tem, viu? Tem? Até tem. Vamos lá tomar um café. Se não tiver, Se não tiver, a gente vai no nosso parceiro ali, o Santo Antônio, arruma na hora. Mandar um abraço para Paulinho. Paulinho é bom. Santo Antônio. Cliente nosso, acreditou no projeto nosso desde o início. Massa. E fazendo o nosso jabá, a SolarKill, a gente se posiciona muito no mercado como solução, tá? A gente não vende energia solar, esse é um mercado que, enfim, tem muitos players aqui na cidade, inclusive, mas a gente vende solução, a gente encontra a dor do cliente, busca essa dor, entender e buscar o melhor caminho para esse desenvolvimento. Então, a gente é uma empresa pioneira, uma empresa da cidade, mas que se desenvolveu muito com essa entrega, de fato, de buscar entender quais são os caminhos para resolver esse problema, essa dor, que é a conta de energia do cliente, levando conforto, levando segurança. É uma empresa que está aí dentro de um grupo bem relevante na cidade, um grupo gerador de emprego, gerador de renda. Estabilizado. Então, é mais ou menos isso. Também falar um pouco da DBA Engenharia, um projeto que a gente se dedica também diariamente, que está aí também trazendo... redes sociais das duas aí? Tem. O da SolarKill, @SolarKill Energia, e da... CHIO, né? SolarKill, CHIO. Isso. E da DBA Engenharia, @DBA Engenharia. E é isso, cara. Isso aí. A gente curtiu demais. Eu acho que quem está nos assistindo aí curtiu muito, aprendeu muito. Aproveita, clica, né, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para participar do sorteio, né, da camisa do melhor feijão do mundo. E é isso aí. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, eu que agradeço. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos, gente. Valeu, até a próxima. Valeu.